Oi, alô, meu nome é Felipe e sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser sobre arte, mas geralmente a gente fala sobre maquiagem e skincare aqui no canal. Então se você tem interesse por algum desses assuntos, já vai se inscrevendo que vai me ajudar muito. E pro vídeo de hoje, eu finalmente vou estar explicando o meu processo de pintura em técnica mista, mostrando para vocês todo o passo a passo e explicando tudo sobre os meus materiais e técnicas. E para exemplificar tudo isso, eu vou estar fazendo uma fanart da eterna Hunter Schafer, mais conhecida pelo seu papel de Jules na série Euphoria, e eu vou usar como referência essa foto que ela postou no Instagram umas semanas atrás, que, sério, perfeita. Se não é a maior do mundo, eu não sei quem é. Mas antes de tudo, eu acho bom deixar avisado que esse não vai ser um vídeo do jeito certo de pintar com lápis de cor nem nada. Vai ser um vídeo sobre o meu processo de pintura. E no meu processo de pintura eu faço muita coisa errada, muita coisa contraproducente, mas que no final acaba fazendo sentido para a minha produção. Então eu vou dar várias dicas aqui, mas não precisa seguir nada à risca, tipo, façam o que faz sentido pro processo de vocês também. Mas enfim, gente, vamos começar, né? Os papéis que eu geralmente uso são esses aqui de aquarela, da Fabriano, da Canson e da Arches. Eu gosto muito deles porque eles não têm textura, e para pintura em lápis de cor isso é muito importante. Porque isso ajuda as cores a se misturarem melhor e a pintura a ficar menos marcada no final. Mas como esses papéis são muito caros, eu acabo usando também os papéis universitários da Canson e da Filiarte. E para esse desenho eu vou estar usando esse papel da Filiarte. Antes de tudo, eu começo prendendo o papel com fita crepe num suporte, nesse caso eu estou usando um bloco de papel mesmo, para evitar que ele se amasse durante a pintura e para demarcar uma moldura mais bonitinha no final. E para o rascunho em si, eu sempre começo com esses dois lápis. O Bic Evolution HB, aquele bem ruinzinho que parece feito de plástico, e um Koh-i-Noor F. Eu sempre uso eles porque eles são bem clarinhos, então corre muito pouco risco de você acabar manchando o papel durante esse processo. É bom ter em mente também que esse rascunho tem que ser feito com a mão muito leve, porque qualquer marca de lápis no papel vai acabar aparecendo na pintura com lápis de cor depois. Então tente fazer tudo agredindo o papel o mínimo possível. Depois disso eu finalizo o rascunho com essa lapiseira 05 da Pentel e começo a trabalhar na line art usando canetas coloridas. Eu geralmente uso as da Stabilo e da Micron. Porém as da Stabilo não são à prova d'água, então eu só uso elas em áreas que eu realmente queira que fique com esse efeito mais borrado na linha. Nas áreas que eu quero que a linha fique intacta, eu uso a canetinha da Micron. E ao apagar o rascunho, é muito importante fazer isso bem de leve, para tentar preservar ao máximo as fibras do papel. Enfim, com o rascunho já apagado, vamos para a primeira parte da pintura, que é a aquarela. A aquarela que eu uso é essa baratinha da Pentel mesmo. Eu gosto de usar ela bem diluída, porque eu não vou realmente pintar com ela, eu vou usar ela mais para tingir o papel e para usar como base para a pintura com lápis de cor que eu vou fazer depois. As cores que eu uso são sempre o amarelo ocre, o azul claro, o vermelho e um tom de pêssego ou marrom para usar como base para o tom de pele. E como eu tinha falado, eu uso a aquarela para basicamente tingir o papel, então eu faço a pintura bem de qualquer jeito, eu faço só uma camada também, porque todos os detalhes e sombras vão ser feitos com o lápis de cor. Esse papel acabou absorvendo a tinta de uma forma muito estranha e acabou não absorvendo numa parte do papel também, não sei porquê. Mas não tem muito problema porque ele vai ficar bem menos marcado quando secar e porque o lápis de cor vai conseguir cobrir bem tudo que ficou manchado. Enfim, para os lápis de cor, esses cotoquinhos aí são basicamente todos os lápis que eu uso, são todos da Faber-Castell e não são os aquareláveis, são os lápis de cor normais. Eu uso eles exatamente nessa sequência, do mais claro para o mais escuro, começando pelas cores quentes e finalizando com as cores frias.
Eu evito ao máximo usar, mas às vezes eu acabo usando o lápis branco, que também é da Faber-Castell. E, obviamente, um extensor de lápis para poder trabalhar com esses toquinhos. Às vezes eu acabo usando também esses lápis de cor pastel da Faber-Castell, que são super transparentes e tem umas cores muito diferentes, muito bonitinhas. E no final da pintura, às vezes eu também uso esse lápis aquarelável do Rê pra fazer alguns detalhes e tal, porque ele é bem macio e consegue riscar por cima dos outros lápis. E para pintura, como eu falei, eu gosto de trabalhar da cor mais clara para a cor mais escura, porque esse tipo de lápis de cor é transparente. Então você não vai conseguir, por exemplo, pegar uma cor clara e riscar por cima de uma cor escura depois. Então eu começo preparando toda a área da pintura com a camada fininha de uma cor clara. Eu gosto de usar os lápis de cor normais da Faber-Castell porque eles são transparentes. E isso deixa a cor com muito mais dimensão e profundidade no final, porque você está basicamente pintando como uma velatura. Eu também gosto de começar pelas cores mais claras porque eu nunca coloco muita sombra ou cores muito escuras nas minhas pinturas, eu tento deixar o contraste o mínimo possível. Então, começando já com essa camada de uma cor mais clara no papel, por exemplo, ela vai ajudar a regular as cores escuras que eu vou colocar em cima, porque ela vai estar impedindo elas de ficarem muito escuras. E também vai estar preparando o papel para receber todos esses lápis de uma forma mais homogênea, porque ele já vai estar meio que encerado com essa primeira cor. Então vai ser bem mais difícil das cores que eu colocar em cima ficarem marcadas no papel ou que alguma parte da pintura acabe ficando com alguma marca de risco e etc. Dá pra ver bem que essa área que eu pintei fica até com um brilho, meio que como se eu tivesse realmente encerado o papel pra preparar ele para as outras cores. E depois que a pele já tá toda preparada com essa camada mais clarinha, eu começo a adicionar as cores mais escuras. Como eu tinha falado, eu sempre trabalho das cores claras para as cores escuras e das cores quentes para as cores frias. Eu gosto também de sempre começar pintando a pele e depois adicionar os outros detalhes. Então, para um tom de pele claro, eu sempre começo com aquela cor mais clarinha, bege, e depois eu coloco um tom de pêssego, depois esse tom de salmão para sombras e para meio que um blush. E no final um vermelho para dar mais contraste. Depois que eu já coloco todas as cores quentes nessa região da pintura que eu tô trabalhando, eu começo a adicionar as cores frias, que são basicamente 2 tons de azul claro. Quando você mistura esse azul nessas sombras que estão meio pêssego, meio vermelhas, ele vai acabar ficando um tom de lilás, meio roxo, meio neutro, que fica muito bonito. E como já tem uma boa camada de lápis por baixo, ele também vai ficar bem discreto, então não tem muito risco de você acabar colocando azul demais ou deixando essa sombra muito marcada. E por causa de todas essas cores e dessas camadas de lápis que estão embaixo, ele acaba meio que se esfumando por si só também. E depois disso, eu só vou indo e voltando com outras cores e com outros lápis, vendo o que tá faltando em cada parte. Não tem muita regra agora não, é só seguir a intuição mesmo. Para as unhas eu decidi fazer um degradê de azul para vermelho, então eu não fiz uma base com uma cor mais clara e eu vou começar direto com um tom de azul claro, porque essa região é uma região que eu quero um pouco mais saturada e um pouco mais escura. Então se eu colocasse uma cor mais clara por baixo ia acabar dificultando quando eu quisesse escurecer ela depois. Eu vou trabalhando com lápis vermelho e com lápis azul em camadas finas para criar esse degradê. E eu meio que vou indo e voltando com eles até funcionar. Eu decidi também fazer meio que uma mancha de sangue ou uma maquiagem do Tecno subindo na mão, porque eu acho que ia ficar legal no final.
Depois é só terminar de pintar os outros detalhes seguindo esses mesmos princípios que eu falei pra vocês e a parte de lápis está basicamente pronta. Eu acabei achando que o cabelo ficou numa cor mais escura do que eu queria, então eu vou passar uma camada bem fininha e bem diluída de tinta guache em cima para tentar clarear um pouco ele. Você tem que prestar atenção quando for passar tinta guache em cima do lápis de cor, porque o lápis de cor é a base de cera e a tinta guache é a base de água, então eles não se misturam e o lápis meio que vai impedir o papel de absorver aquela tinta. Então essa guache vai ficar meio que colada em cima do lápis de cor e se você passar uma camada muito grossa, qualquer coisa ela vai descascar ou arranhar ou abrir quando você passar um lápis por cima. Então é bom você ter isso em mente quando for usar essas duas mídias juntas. Mas enfim, depois disso, a parte principal da pintura está basicamente finalizada. Eu ainda vou colocar outros detalhes, uns brilhos, mas antes disso, vamos pintar o fundo do desenho. Para pintar esses fundos mais chapados que eu geralmente uso na maioria das minhas ilustrações, eu sempre uso as guaches acrílicas da Turner. Mas você também pode usar as acrílicas foscas da Acrylex ou da Corfix, que eu também uso de vez em quando, porque são basicamente as mesmas tintas. E para essa cor eu vou misturar um pouquinho de laranja fluorescente para ficar com um efeito mais brilhante na vida real. Mas é importante saber que tintas fluorescentes não escaneiam porque elas refletem a luz do scanner, né? Então esse brilho vai estar aparecendo só na vida real e no vídeo que vocês estão assistindo. Mas enfim, eu vou diluir ela primeiro porque ela está um pouco seca. Depois eu adiciono um pouquinho de vermelho. E um pouco de branco. Esse branco vai ajudar a pintura a ficar muito mais homogênea no final, então para todas as minhas misturas, mesmo que seja uma cor escura, eu coloco um pouco de branco. E depois é só colocar um pouquinho de água e misturar. Não preciso pegar muita tinta, não preciso pegar muita água também, porque essa tinta rende muito e eu não vou estar cobrindo uma superfície muito grande. E depois é só começar a pintar. Eu decidi pintar a pupila da mesma cor do fundo para meio que dar um contraste diferente, então eu vou começar por elas. E depois é só começar a pintar o fundo. Por sinal, dá pra ver que eu também coloquei umas gotinhas de tinta em cima da fita crepe, pra testar se a tonalidade tava do jeito que eu queria. E isso é algo que eu sempre faço pra não colocar a tinta no papel e acabar sendo um tom errado ou não ficando da cor que eu realmente queira. E pro fundo é basicamente isso. Eu amo usar essas tintas porque elas ficam muito foscas e muito homogêneas. Então ela meio que fica parecendo que já é parte do papel e dá um contraste super legal com o brilho da cera dos lápis. Como vocês podem ver aí que o lápis reflete a luz, enquanto o fundo não reflete. Isso ao vivo dá um efeito muito legal, então recomendo vocês testarem. Enfim, depois que todas as tintas secarem, agora eu vou finalizar colocando alguns brilhos usando guache branca. Aqui eu vou estar usando a guache da Talens e eu vou estar usando uma guache normal ao invés de usar uma guache acrílica ou uma caneta, tipo uma posca ou tinta acrílica mesmo, porque ela é solúvel em água. Então como a gente já está na última etapa do desenho, se eu fizer algum erro com ela, se eu borrar alguma parte, se eu me arrepender do posicionamento de algum brilho, por exemplo, é só pegar um pincel molhado, passar por cima, depois pegar um papel higiênico, tirar a água e tá limpo. Você pode basicamente usar um pincel molhado como uma borracha nessa etapa. Enquanto, por exemplo, se eu estivesse colocando esses brilhos com posca, não tem volta porque ela não é solúvel em água, então depois que ela seca, ela vai ficar lá pra sempre. Mas enfim, brilhos feitos. Agora eu vou só colocar outros detalhes com lápis e com tinta também. Tirar a fita crepe.
desenho, editar, e tá basicamente pronto. Na real, eu acho que eu ainda vou colocar umas coisas, adicionar uns detalhes e tal, porque eu acho que tá faltando alguma coisa. Mas pra esse vídeo, porque eu quero postar logo, tá basicamente pronto. Eu sei que meu processo é meio estranho, eu não sei se deu pra explicar direito, então se vocês tiverem qualquer dúvida sobre ou o meu processo, ou os materiais que eu uso, ou se quiserem qualquer dica sobre pintura, ilustração, etc., deixem aí nos comentários ou me mandem DM no Twitter ou no Instagram, que eu vou estar respondendo tudo e eu adoro ter essa conversa com vocês. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais diferente, mais longo, mas eu espero que tenha sido legal de assistir, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Por sinal, se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. E se você já é inscrito, eu vejo você semana que vem. Tchau!